Olá, você está no Conexão. Em 2013, os jovens brasileiros ganhavam um importante instrumento legal para a garantia dos seus direitos, o Estatuto da Juventude. Entre esses direitos estão acesso à educação pública de qualidade, saúde, segurança, justiça e participação política. Atualmente, são mais de 51 milhões de pessoas com idade entre 15 e 29 anos que estão vivenciando momentos importantes da nossa história, como a dança das cadeiras entre os governos de situação e oposição e também protagonizando os recentes movimentos pela ética na política e outras causas importantes, como o fim da violência de gênero. Mas será que o Estatuto está cumprindo o seu papel? Como o Estado brasileiro, independente de qual seja a frente do poder, promove políticas públicas para a juventude? Comigo no estúdio estão André Sobrinho, coordenador da Agenda Jovem da Fiocruz, e o Gelson Henrique, que é militante dos direitos humanos. Tudo bem com vocês? Tudo bem. Sejam bem-vindos ao Conexão, a gente poder conversar sobre essa questão tão importante, né, para o universo dos jovens aqui do país. Sem dúvida. André, começo com uma questão para você. Temos esse estatuto há 4 anos, mas foram 9 anos aí de tramitação no Congresso. Por que demorou tanto para o país despertar para essa questão e, enfim, definir aí diretrizes para os jovens? Eu acho que tem uma coisa assim, o Brasil tem uma cultura de direitos relativamente nova, né? Se você pegar a Constituição de 88 para cá, você entender como que os segmentos populacionais, né, são incluídos numa cultura de direitos, então isso já pega, já nos dá uma ideia de por que a juventude demorou tanto a ser incluída. Você tem uma construção histórica do Estatuto da Criança e Adolescente importante, né, que é uma legislação de 92, que incorpora aí crianças, adolescentes e jovens até 18 anos, mas a própria discussão, né, sobre os direitos da juventude a partir da inserção no trabalho, né, na vida produtiva, a reprodução do ponto de vista social, da família, é algo que as demandas foram se acumulando na década de 90, né, e os movimentos juvenis conseguiram, na primeira metade aí dos anos 2000, instituir como discussão na agenda pública. E aí é o tempo também da política institucional de maturar, né, como que essas demandas se incorporam nas institucionalidades, na legislação. Tá bom. E Gelson, na sua rede, você tem 18 aninhos, não é isso? 18 anos. Na sua rede de amigos, você diria que a maioria conhece ou desconhece o Estatuto? Uma pequena parte conhece o Estatuto. Eu fui conhecer o Estatuto, foi no ano passado, eu acho, sabe? E é desde 2013, entrou em vigência depois de 2014. Eu acho que seria um tempo que faria todos conhecerem, sabe? Mas só que eu acho que a falta de acesso a esses direitos complica muito. Tanto que eu acho que tem que ser por meio da escola, da educação. Eu comecei a conhecer a participação pública e tudo mais, que o jovem, o adolescente pode estar lá, sabe, participando de conferências, de reuniões de conselhos, a partir do momento que comecei a trabalhar, sabe? Então, por quê? Porque as pessoas que não trabalham e estão em escolas públicas, elas não podem, sabe, estar lá. Eu acho que essa consciência precisa vir da escola. Acho que o Gelson toca uma coisa importante, que é como que as instituições públicas e privadas, né, também ajudam a disseminar essa cultura de direitos, né? Que você não basta só ter a legislação e isso está reservado a um grupo importante de ativistas que fazem parte e dialogam com as instituições públicas, mas como que elas incorporam. Então, acho que também os meios de comunicação têm um papel importante nessa difusão, né? No nosso caso, por exemplo, eu trabalho na Fundação Oswaldo Cruz, na Fiocruz, e a gente pegou para si essa discussão sobre o Estatuto da Juventude na interface com saúde. Assim, a escola na interface com a educação, assim, os meios de comunicação, enfim, acho que é uma difusão que também precisa, é muito novo, são 4 anos, né? Eu acho que precisa de uma difusão maior e isso por meio das instituições pode facilitar. E alguém precisa justamente levar e apresentar essa questão. As escolas, eu acho que têm um papel fundamental também, não é? Sim, porque senão, se você não saber dos seus direitos, eu acho que você acaba não cumprindo a efetividade do Estatuto, sabe? Você não vai poder exigir. Claro. Eu acho que tem uma coisa também, Gelson, não sei se você concorda, que uma coisa é, obviamente, o Estatuto como, né, um instrumento legal, mas a outra coisa são o que anima a existência do Estatuto, que são os princípios, a discussão da autonomia, da emancipação, dos direitos, da inserção no trabalho, né, da mobilidade urbana, do direito à cidade, todas essas coisas, né, que foram discutidas
e foram debatidas e também animaram muitas manifestações que a gente viu recente, né? Todas elas estão ali incorporadas no Estatuto de alguma maneira. Então você tem uma face do Estatuto que é aquilo que o anima, que são essas demandas que estão colocadas, e tem outra face que é do ponto de vista mais institucional, de como é que as instituições vão aplicá-lo. Eu acho que isso aí estamos, acho que num caminho ainda de conectar essas duas dimensões. Até que ponto você tem esses direitos realizados, né? É muito complicado. Olha, eu vou chamar para a nossa conversa agora a Alice Agapino, que é conselheira do projeto de jovens construtores. Tudo bem com você, Tudo sim. Olá. Seja bem-vinda aqui ao estúdio com a gente, né? Dessa maneira. Explica pra gente qual é o perfil desse jovem, né? A gente está conversando aqui desses direitos, dessas pessoas, desses brasileiros com 15 ou até 29 anos. Qual é o perfil desses jovens? Então, eu concordo com o Gerson quando ele falou que teria que ter essa iniciação na escola, porque é o primeiro passo que você tem contato com o mundo. Então, Pode falar, okay. Então, se as escolas dessem mais ênfase, fosse como se fosse uma matéria extra, seria abordada de uma maneira diferente e os estudantes sairiam dali sabendo seus direitos e deveres. No seu universo também de amigos, você percebe isso, que poucos estão bem informados em relação ao Estatuto? Sim, poucos. Inclusive eu descobri há pouco tempo, sabia que existia, mas não sabia ao fundo sobre o Estatuto. Aí realmente fica mais difícil de compreender e cobrar, né? Alice, eu vou pedir para você ficar na linha e ficar com a gente ligada na conversa. E eu quero apresentar agora esses 11 direitos que estão previstos no Estatuto da Juventude. Entre eles estão o direito à comunicação e a liberdade de expressão. Além disso, o documento prevê igualdade de direitos no acesso à educação, saúde, segurança, cidadania e justiça. A equipe da TV Positivo de Curitiba, no Paraná, ouviu a opinião de alguns jovens sobre esses temas. Eu quero muito que você acompanhe com a gente. O Estatuto da Juventude assegura o direito à comunicação. Você considera que ele garante o seu direito de se expressar? Com certeza. A gente tem sempre o direito de se manifestar dentro de ambientes públicos, nas redes sociais. Só que eu acho que, além do direito, você tem o dever de ter responsabilidade naquilo que você fala. O Estatuto garante. Agora, que garante por lei, mas que em prática, não sei se isso é uma realidade. Não sei. Pior do que não ter o direito é não saber se eu tenho esse direito. O poder público assegura a igualdade de direitos entre os jovens no acesso à educação, saúde, segurança e cidadania? Eu acredito que isso é garantido, né, através do Estatuto, mas que na prática talvez existam falhas na hora de executar isso. Acredito que não. A gente tem uma disparidade muito grande na educação pública e da educação privada. O governo, apesar de assegurar o direito à educação pública, não é uma educação pública de qualidade. A gente sabe que a realidade dos jovens hoje é muito diferente. As pessoas não têm o mesmo acesso às coisas. É uma disparidade muito grande de você ofertar e essa pessoa poder receber isso. Alice, seria muito importante realmente a gente ter o jovem participando de tudo, desde o comecinho da elaboração de políticas públicas para ele, não é? Realmente. E como eles estavam falando sobre a política pública, você não tem todo esse direito na verdade, pela Constituição você tem, mas quando é a prática, você não tem toda a liberdade de você dizer sobre os seus direitos. Muitas vezes são restritos. Sim. Você está nos ouvindo? Sim. Tá ok. Eu vou passar aqui para o Gelson. Você concordou com ela quando ela citou a Constituição. Por quê? Porque você tem os seus direitos ali no papel. Mas na prática não é isso que se vê, sabe? É muito complicado, ainda mais no momento que nós estamos vivendo, que há um genocídio da juventude negra em curso. Isso. Então você pensa, esses jovens negros da favela que estão morrendo, eles têm seus direitos cumpridos? Está ali no Estatuto, correto? Mas será que você acha que o direito está sendo cumprido? Acho que não. E essa é uma realidade que eu ia acabar trazendo para a gente, porque o número de jovens negros, de meninos especialmente em situação vulnerável, né, mas na linha da pobreza, é muito grande. E assim, fica evidente que eles
pelo menos, aparentemente, não são considerados, né? Não é à toa. Isso já vem de mais de uma década, né? Quer dizer, o segmento da população jovem negra, né, tem seus direitos violados, né? Não é à toa que em 2008, na primeira Conferência Nacional de Juventude, né, a primeira resolução que saiu foi atuar, né, de forma incisiva nesse tema do extermínio da juventude negra, né, que foi produzido até um programa nacional, né, o chamado Juventude Viva, que acabou, né, durante esse percurso, né, não logrou o êxito que gostaria, mas essa pauta está colocada na sociedade civil, está colocada para os governos, e eu acho que tem uma questão cultural forte que é importante também enfrentar, né? O racismo é algo que está entranhado na sociedade brasileira, e isso se reflete não só no tema da violência, como também nos acessos, né, à educação, à saúde e a outros serviços e direitos. E o problema também é que a sociedade não vê isso como uma coisa ruim, porque são corpos marginalizados. Então, é só mais um. Nunca vai contabilizar para grande parte das pessoas que são vidas que estão ali. São corpos que não fazem parte do cotidiano delas, então ela fala, procurou, sabe? Então, é muito complicado. Quando 77% dos homicídios que acontecem no Brasil são de jovens negros, então ia não ter um choque, as pessoas acharem isso normal, acho que pensando, como vai acontecer isso daqui para frente, sabe? Não é à toa também, Gelson, que você tem inúmeros coletivos hoje e organizações, né, fazendo as campanhas que fazem. Sim. E atuando de forma forte, né, no sentido de sensibilizar a sociedade para isso. Acho que também tem que valorizar, e eu acho que também tem uma responsabilidade dos meios de comunicação de dar visibilidade a essas iniciativas e práticas que acontecem nos territórios, porque os jovens estão, de fato, lutando, né? Eu saí agora de um seminário recente de São Paulo sobre exatamente homicídios, encarceramento da juventude, que também o encarceramento é outro tema que vitima muito mais a população jovem negra, né? Tem campanhas fortes sobre encarceramento em massa, quer dizer, é uma tragédia. Né? E eu acho que a sociedade brasileira tem que dar visibilidade a essas lutas que os coletivos jovens negros estão fazendo. E tem esses jovens, sabe, que estão batendo o pé na porta e estão entrando, mostrando o que está acontecendo. A juventude está bonita. Estão dando sinais realmente de renovação. Sim. Alice, você continua com a gente? Continuo. Quais são as demandas, né? A gente falou aqui da questão da violência, falou da questão da população negra, dos jovens negros vitimizados aí. Quais outras demandas você pode citar para a gente? Eu lhe fiz uma pergunta ainda há pouco, né? Qual o perfil desses jovens? Temos muitas juventudes, né? Temos os jovens trans também. Sim, queria primeiramente falar sobre os jovens que moram em favelas. Não temos a segurança nem de sair da sua casa e vamos levar para o caso do emprego. Quando você está no emprego e você diz o seu endereço, o rapaz pode muito bem te recusar. Você pode ser a melhor pessoa, o melhor concorrente, mas pelo lugar que você mora, você não passa naquela vaga. Mais uma vez o Gelson aqui concordou com você. Eu estou me sentindo completamente contemplado pelo que ela está falando, sabe? E é muito difícil você arranjar esse emprego, até mesmo às vezes por conta do seu perfil, né? Que eles ditam um perfil ruim. Então, às vezes, você que está precisando mais, não consegue o seu emprego por conta dessa cultura que está entranhada na sociedade. É mais um empecilho para o jovem que busca o seu primeiro emprego, a sua colocação no mercado. Com certeza, para você ver como que às vezes na letra da lei, né, a gente não tem exatamente aquilo que acontece na prática e como a luta ainda está muito, ainda tem um caminho para percorrer, né? Você tem hoje, na discussão do trabalho, né, que você pega o Estatuto da Juventude, na verdade você tem ali um conjunto de direitos universais, de educação, de saúde, que são para toda a população, mas o Estatuto da Juventude, ele diz assim, olha, tem que ter uma especificidade para essa faixa etária. E hoje uma das demandas muito colocadas do ponto de vista da inserção produtiva do trabalho é como que você concilia trabalho e estudo na juventude. Isso, né? Então, toda a agenda do trabalho decente, que articulou uma série de organizações, está tratando disso. Ou seja, esse tipo de especificidade da realidade da condição juvenil hoje que tem que estar colocada. Né? Essa discussão, por exemplo, do acesso ao emprego, né, por local de moradia, é um tema que está caro aos jovens hoje. Né? A articulação aí entre o trabalho e a formação, né? O tema da saúde sexual e reprodutiva
das mulheres jovens, né? Quer dizer, todo o atendimento, também a colocação, o fato da mulher jovem engravidar não significa que condenar a sua trajetória, por exemplo, formativa, não significa condenar a sua inserção no trabalho. Então, são temas contemporâneos que a juventude está colocando hoje. Sobre estudo e trabalho, eu comecei a faculdade agora, no primeiro semestre, e o que acontece? Eu sou privilegiado, porque eu estou conseguindo, com a ajuda de muitas pessoas mesmo, muitas pessoas, me manter na faculdade sem trabalhar. É algo que, tipo assim, se não fossem pessoas que estão fora da minha família, essas pessoas que estão me ajudando, eu não conseguiria ter o privilégio de estar na faculdade. Eu conseguia entrar, mas eu não conseguiria me manter. Essa é a realidade de muitos jovens. Então, eles não entram para a faculdade por conta de não ter a oportunidade de conseguir se manter lá. Por exemplo, é muito dinheiro que gasta com transporte, com xerox, então fica difícil esse jovem acessar. E aí tem as pessoas ainda que botam a pressão e ficam julgando, falando que não fez porque não quis, sabe? É muito complicado mesmo. Eu estou me citando como exemplo para mostrar que é real, acontece. Vamos assistir agora a mais um trecho da enquete realizada pelos colegas da TV Positivo com estudantes do Paraná. Desta vez, eles falam sobre a participação na elaboração de políticas públicas e também sobre educação ambiental para as juventudes. Veja só. O Estatuto também prevê a participação do jovem na formulação, execução e avaliação das políticas públicas de juventude. Você acha que existe esse incentivo? Eu acredito que o jovem ele não é incentivado a participar, ele é incentivado apenas a cumprir aquilo que a lei já determina. Talvez eles estejam preparados, mas a maneira com que o governo disponibiliza esses profissionais não seja a maneira certa. Hoje já tem um trabalho muito grande em cima do jovem, de como você abordar o jovem, abordar esses temas. Antigamente nem era abordado esse tipo de tema com os jovens. Eu acho que não existe, eu acho que o Estado peca bastante nesse aspecto, ele não consegue divulgar e informar como deveria. Eu, particularmente, acredito que isso não é muito divulgado, que eu não consigo visualizar muito bem isso. Todo jovem tem direito à qualidade de vida. Para isso, cabe ao Estado promover a educação ambiental de acordo com a Política Nacional do Meio Ambiente. Você acha que isso acontece? Eu acho que não, acho que as pessoas não são tão conscientes ecologicamente e ambientalmente como deveriam. Creio que sim, eu acho que a consciência ambiental é uma coisa que está bem implantada assim, porque a criança não só aprende, mas como leva para casa. Eu acredito que não, porque o básico dificilmente é cumprido nas escolas. Então, que dirá uma pauta tão específica quanto essa? Bom, tem uma pergunta para os três. André, pode começar. Esse momento da política brasileira, ele tem contribuído para estimular o jovem, trazer o jovem para essa questão da participação política, vocês acreditam? Eu acredito que sim, acredito que hoje os jovens difundem as suas opiniões, né? Você tem aí as redes sociais, as mídias sociais que estão colocando, óbvio que muitas vezes não é exatamente aquela opinião que favorece uma cultura de direitos, né? Você tem segmentos ideológicos diversos, mas o que é importante é garantir o espaço do debate, né? E eu acredito que a gente tem conseguido, a partir deste momento, né, neste momento de maturação, sobre de como que você quer produzir democracia, como você quer favorecer a democracia, fortalecer a democracia, eu tenho para mim de que a juventude está demonstrando, né, a partir desses espaços, de suas várias formas, como que você quer a política, né, a política que se faz com P maiúsculo. Né? Você? Eu acho que está ajudando bastante, porque tem uma galera que está na luta, como eu disse, entrando aí e falando, vamos fazer, e está acabando conscientizando outras pessoas e com exemplos nítidos que acontecem, sabe? Mostrando os desmanches de direitos que estão ocorrendo e tudo mais. Eu acho que isso causa aquele fervor na juventude. É porque até uns 2, 3 anos, se eu não estiver, enfim, errando muito aqui em datas, a gente teve um momento aí meio que de calmaria, de pasmaceira, digamos assim, né, em termos de manifestação de jovens em questões, enfim, da nossa política, do nosso dia a dia, né. E, enfim, São Paulo, com a história do bilhete único, com essa história a gente retomou aí todo o movimento da juventude, livre, né, o movimento passe livre. Pois é, a gente passou a partir dali a ver os jovens ativos novamente, né, nas ruas. Veja que coisa curiosa, né, você tem aí nos primeiros anos da década de 2000, uma série de manifestações em relação ao transporte público e à mobilidade urbana que aconteceram em vários estados do país, né? Você tem Recife, com a revolta do Buzu ou do Busão, Salvador, Natal. Quer dizer, esse é um tema que já estava na vida
cotidiana dos jovens e, de alguma maneira, estavam expressando isso. Quer dizer, 2013, para mim, ele não é um momento, um acontecimento episódico. Ele é um acúmulo, né? E, de alguma maneira, se traz a pauta do passe livre, mas ali também se difunde outros temas. Óbvio que o uso disso foi feito depois de forma que os grupos ideológicos a tomaram de outra maneira, mas as demandas estavam colocadas, né? Então, eu acredito que é um processo cumulativo. As demandas estão na vida cotidiana dos jovens, esse da mobilidade urbana, esse da educação, o tema da violência. E quando você tem um acontecimento desse, obviamente fica tudo mais, digamos, visível, né? E Alice, você está com a gente? Estou. Eu acredito que as redes sociais também dão um estímulo em tanto, né? Sim, no caso, dão um estímulo, mas também tem um contraponto sobre o respeito, que você diz sobre o que você quer sobre a política, o que você acha, mas quando isso interfere no outro, quando isso machuca o outro e quando ele tem que saber respeitar a sua opinião. Boa colocação. Concorda, Gelson, também com essa? Concordo bastante, porque a partir do momento que você está afetando a vida de uma outra pessoa, seja fisicamente, moralmente, culturalmente, não é só mais a sua opinião, sabe? Pois é. Você usam minha opinião para ferir os outros. Alice, olha, a gente já está na reta final do programa. Quero muito agradecer a sua participação no Conexão, tá? Tá bom. Foi um prazer ter você aqui. Tchau, tchau. Tchau. Vou trazer uma informação para vocês. Com o objetivo de difundir e defender os direitos das juventudes brasileiras, será lançada em agosto agora a nova Maleta Futura. Nela, uma seleção de conteúdos audiovisuais em DVD, como filmes, documentários e programas do Futura, que levantam a importância de refletirmos sobre a realidade e as demandas dos jovens brasileiros. A maleta, essa que está aqui no estúdio, você vai ver agora, é utilizada pelas instituições e organizações parceiras do Futura em ações de mobilização por todo o país. É a 7ª edição do projeto. Então você pode saber mais em maletafutura.org.br. Para encerrar a opinião de vocês, esses projetos ajudam bastante? Estimulam a participação dos jovens, inclusive a eles brigarem, enfim, pelos seus direitos? Sem dúvida, eu acho que é aquela coisa que a gente falava no começo do programa, né? São iniciativas de difusão, né? Quanto mais isso estiver difundido, eu conheço o projeto da Maleta, sei como é que ela chega com cuidado às cidades brasileiras, a partir de organizações, com processos formativos. Seu, então, agora no projeto. Eu estou aí participando também da produção do caderno temático. Então, assim, formas de difusão, né? Quanto mais difundir, isso cria um caldo de cultura aí que pode favorecer com que os jovens possam fazer mais, reivindicar mais e possam participar mais na luta pelos seus direitos. Gelson, sua opinião, e também deixa um recado para a galera sobre o Estatuto. Eu acho que é muito importante porque está levando o jovem a tomar as suas decisões. Então, entrando no protagonismo e tudo mais. Deixar um recado. Então, galera, o Estatuto existe, vocês têm direitos, não que sejam praticados, mas o importante é tentarmos permanecer e lutar para conseguir. Pois é, você jovem, informe-se sempre e conte com Futura. Tem sempre algo do seu interesse na nossa programação, que é de segunda a sexta aqui na tela, ou sempre que você quiser no futuraplay.org. Foi bom estar com você hoje. Até a próxima. Tchau, tchau.